Sejam muito bem-vindos ao podcast da RD Medicine, um podcast de carreira internacional. Hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui a doutora Viviane Sachs, Program Director nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, a honra é nossa. Bom, a ideia desse podcast e a ideia da RD Medicine é inspirar você na validação do seu diploma, transição da sua carreira médica para os Estados Unidos, para que você conheça as nuances, as possibilidades. Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo na rotina da Viviane, na vida dela como líder de residentes, como preceptora de residentes, né? Porque ela tem uma rotina toda específica de ver paciente, ou seja, assistência, mas ensinando ao mesmo tempo, educando ao mesmo tempo. Então, como é que é esse processo de liderar residentes? Como é que é esse processo administrativo? As diferenças de você ser um attending physician nos Estados Unidos, um médico nos Estados Unidos, e de você ser um staff no Brasil, né? Quais são essas diferenças da medicina do Brasil e dos Estados Unidos? Então, só de falar um pouco da história e da rotina da doutora Viviane, a gente já vai ter o gancho para falar das diversas nuances do processo de validação nos Estados Unidos. Então, queria dar um espaço primeiro para a Viviane se apresentar para quem não conhece. Bom, eu sou Viviane Sachs, eu tenho 11 anos que eu estou trabalhando nos Estados Unidos como médica nos Estados Unidos. Eu tenho 5 anos que eu sou diretora de um programa de residência de medicina de família. Eu sou médica de família já há 17 anos, mas nos Estados Unidos já são 12 anos, né, como médica de família. E hoje eu atuo como diretora do programa de residência. Eu sou responsável por todos os residentes da cidade de Tulsa, onde eu vivo, da medicina de família da minha universidade. Então, mesmo os residentes que rodam em outras instituições, que não seja no main campus, você também cuida deles e faz a escala deles e a divisão deles? Sim, porque a gente tem residentes de outras especialidades que rodam com a gente. Sim. Né? Então, assim, a residência de psiquiatria, por exemplo, sim, ela precisa de 4 meses de uma rotação clínica que eles podem escolher entre medicina interna, medicina de família e pediatria. E eles sempre escolhem o meu programa. E aí eu tenho que colocá-los também na minha escala. Então, por 4 meses no ano, eu também tenho 4 meses para cada residente da psiquiatria. Você é responsável por eles também. Eu sou responsável por eles também. Muito legal, muito legal. Conta um pouquinho da sua história, assim. Como é que você, de médica de família no Brasil, se tornou médica de família nos Estados Unidos? Cada um tem sua nuance, cada história é uma história, né? Tem pessoas que vão por motivações financeiras, ou de qualidade de vida, ou pelos filhos, ou porque casam. Acho que a Vivi foi meio que uma mistura dessas coisas, né? Conta um pouquinho a sua história. Então, eu sempre quis ser médica de família. Né? Meu sonho era ser médica de família, eu queria fazer residência no Brasil, eu não tinha essa expectativa. E aí eu conheci o meu mentor, e ele me convidou para eu poder, né, conhecer o serviço dele. Depois que eu me formei, eu falei assim, gente, talvez aqui seria uma opção. E logo depois eu acabei me casando com um americano, e aí eu não tinha mais opção, porque eu tinha que ir para os Estados Unidos. Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a estudar. Então, assim, a questão do meu processo, que foi um pouco diferente, porque eu não estava trabalhando enquanto eu estava estudando. Mas eu também não tinha noção nenhuma de como que era o USMLE. Sim. Não tinha muita assistência, a gente não tinha muito. A única comunidade que existia era a comunidade do Orkut, para vocês verem, né? Como que é antigo o negócio. E a gente foi aprendendo sozinha, né? Eu conheci uma amiga e a gente começou a estudar junto. Hoje a gente é um grupo de 6 amigas que todas estão atuando agora nos Estados Unidos. Algumas estão fazendo residência, outras já formaram, e tem eu. E a gente fez o nosso grupinho mesmo, e a gente ia estudando. Eu demorei 1 ano, na verdade foram de fevereiro a outubro, quando eu fiz o meu primeiro Step 1. Por que eu tô falando meu primeiro? Porque eu não passei no primeiro, né? Eu não conhecia a prova, eu tive um problema durante a prova, não é que isso tenha sido a causa, mas eu tive um probleminha, que é aquelas nuances que a gente não conhece, né? Meu nome é muito grande, eu tenho 5 nomes, e meu nome no Prometric tinha cortado 3 letras do meu último nome.
E a mulher que estava no Promec, quando ela pegou meus documentos, ela falou assim, não, seu nome não está batendo. Sim. Por isso que quando a gente está explicando, na hora quando você vai fazer o seu schedule permite, seu nome tem que estar igualzinho ao documento, porque senão eles não vão deixar você fazer a prova. Sim. E aí foram 40 minutos, eu perdi 40 minutos da prova tentando explicar para a mulher que o meu nome... Você teve menos tempo para fazer a prova do que Porque o meu nome, eu perdi aqueles 15 minutos iniciais, né? E para ela entender que meu nome tinha sido cortado porque ele era grande demais. Sei. E aí fiz a prova, não passei e eu queria desistir. Mas graças a Deus e a minha amiga, isso eu tenho que falar, que foram ela e elas me ajudaram e não desisti. Resolvi estudar de novo e aí eu estudei de fevereiro a abril. Eu estudava 10 horas por dia, de segunda a sábado, sem perder nenhum dia. Fiz o Step 1, fiz o Step 2 CS, que não existe mais, que é o Clinical Skills. E no dia que eu fiz o Step 2, eu passei no Step 1. E aí depois... Você recebeu o PASS? Eu recebi o PASS do Step 1. E aí em agosto eu fiz... dia 31 de julho eu fiz o Step 2 CK. E a nota só saía 6 semanas depois. E já tinha começado, e a gente sabe que o MET ele começa mais ou menos na metade de setembro. Sim. E eu não apliquei. Então, assim, a minha história, gente, ela é uma história outliner. Eu sempre falo que Deus me escolheu, porque não tem outra explicação. Eu não apliquei no primeiro dia, porque eu não sabia que eu podia aplicar sem a nota do Step 2. Eu não sabia disso, não tinha lugar, não tinha RD para me ajudar na época, né? Então, eu estava esperando a nota do CK e a minha nota só saiu em outubro e eu lembro que eu apliquei no dia 4 de outubro. E eu não recebia nenhuma entrevista, não recebia entrevista porque eu não tinha. Na verdade, nem por isso, porque a minha aplicação foi tardia. Sim, também. Né? Porque naquela época, os programas e os alunos, todos podiam receber no dia 15 de setembro. Hoje já mudou um pouquinho, os alunos eles se inscrevem e 2 semanas depois é que os programas podem ler as aplicações. Até naquela época não era assim. Então já tinham passado 3 semanas quando eu apliquei. Então a aplicação tardia ela pode te prejudicar sim. Com certeza. Né? É por isso que o nosso time do MET orienta os nossos alunos. A gente pode até puxar um gancho para isso agora. Inclusive a gente esqueceu de falar na apresentação que a doutora Viviane ela é a coordenadora da mentoria da RD Medicine, né? Essa mentoria, ela orienta o aluno do início ao fim do processo e quando o aluno já está validado, ela exerce um papel mais do que crucial. Talvez só o valor do que o time do MET, que é essa mentoria final de aplicação, já agrega na vida do brasileiro, do aplicante brasileiro, já, vamos dizer assim, valeria pela escola inteira, né? Porque... quando você valida o seu diploma, além da mentoria de um processo inteiro e aulas gravadas do processo, quando você já está com o diploma validado nos Estados Unidos, você precisa de suporte para aplicar. Que tipo de suporte é esse? Um suporte para ler o seu personal statement com você, né, que é uma redação, uma história sobre você mesmo de uma página, tem técnica para escrever isso, né? Se você tiver acesso à carta de recomendação, dar uma olhada com você, a sua aplicação em si, que é o seu currículo de aplicação, um olhar crítico por trás daquela aplicação faz toda a diferença. Inclusive a Viviane estava comentando, a gente estava conversando ontem, ela é a pessoa no programa dela que diz, você está dentro, você está fora. Então, os mentorados da RD Medicine, eles têm o privilégio de ter uma Program Director com esse tipo de olhar crítico e autoridade para analisar aplicações, especialmente dos mentorados dela, porque a gente tem uma mentoria em grupo, né? E a gente também designa um mentor específico para cada mentorado e tenta alinhar com a especialidade. Então, cirurgia com cirurgia, anestesia com anestesia, clínica com clínica, né? Family Medicine e clínica dá para ser assim bem interchangeable, mas nem sempre é possível alinhar com especialidade. Mas a doutora Viviane tem feito um papel crucial na RD Medicine, né? E a história que ela contou é uma história bem humana, porque pensa, muitas pessoas têm medo de fazer os steps, né? Hoje a RD Medicine conta com 100% de aprovação, não é só pela qualidade da escola, é porque a gente monitora o aluno na reta final.
para ver se esse aluno ele tem condições de fazer a prova, com base nos simulados, que são super acurados. Então ele pode adiar a prova, né, e não correr o risco de ser reprovado. Inclusive, né, no caso dela, ela teve um problema específico com o tempo também. A gente não sabe o impacto que isso teve na prova dela. Provavelmente um impacto grandioso. Não só de tempo, mas de tensão mesmo, de ansiedade que aquilo gerou. Imagina, você está ali querendo fazer a prova, já é um dia tenso, e você está discutindo com a pessoa, conversando com a pessoa responsável pela prova, se você é você mesmo ou não, se o nome está errado ou não. Então foi uma tensão no dia da prova. Mas os simulados atuais, eles são super acurados e eles te dão uma porcentagem exata de pass na prova, no Step 1, se você fizer a prova dentro de uma semana ali do simulado. Então a gente acompanha e não deixa o aluno fazer a prova se ele não está pronto, né? Agora, eu tenho certeza que a doutora Viviane pensou, será que esse processo é para mim? Ou será que eu devo desistir? E todo esse know-how, assim como todas as dificuldades que a gente passa na vida, acaba nos dando autoridade para ajudar outras pessoas passando pelas mesmas coisas. Eu digo isso porque eu sei que a Viviane mentora pessoas, inclusive, que vieram para a RD depois de um fail no Step 1. Né? E porque ela teve esse fail e hoje é Program Director e tem uma carreira de sucesso nos Estados Unidos, ela tem ainda mais empatia e autoridade para falar e ajudar e animar essa pessoa. Então, fala um pouquinho assim, você tinha um pouco dessa síndrome do impostor, de achar que o processo era alto demais para você? Com certeza. De que você estava querendo dar um passo maior que sua perna? Com certeza. Quando eu tive o fail, eu falei, isso não é para mim, vou voltar para o Brasil. Meu marido que se vire para aprender o português, porque nós vamos voltar. E ele conversou muito comigo, as minhas amigas foram muito cruciais nesse ponto. É por isso Legal. que a rede de apoio Sim. é muito boa, né? Eu acho que Você se sentir sozinha é muito ruim, né? Se sentir sozinha é muito ruim. Caminhar sozinho. E eu acho que o grande diferencial também que a gente tem na RD, que é importante a gente falar, Rafael, porque os alunos, eles acabam, né, formando um grupo, sem dúvida alguma. E se ajudam. E essa ajuda faz uma diferença muito grande. Sim. Na hora da sua decisão. E eu realmente pensei em desistir, achei que não era pra mim, assim, poxa, já tenho um fail, não vai ser. Sim. E, gente, eu falo pra vocês, o fail não te define. Sim. Não pense que o fail é o fim da sua carreira, porque não é. Eu tenho várias histórias de residentes que deram fails. Eu tenho attendings no meu programa que não passaram. Olha, a diretora clínica da minha residência, ela também deu fail no Step 1. Olha, que interessante. Então, assim, não é o fim do mundo. Sim. Não é o fim do mundo. Né? Como eu faço parte de uma escola de medicina, né? Então eu tenho muito contato com os alunos. E não são todos que passam, não é só... esse não é um problema só dos imigrantes, tá? Os americanos que são formados, direcionados para fazer os steps também não passam. Não são, né? É claro que a maioria passa, mas isso acontece. Né? O dia da prova é um dia muito tenso, mas esse ponto de ter o simulado e estar pronto, isso ajuda, sim, muito, porque aquele simulado ele é muito fidedigno quando você faz. E as provas dos Estados Unidos, elas são interessantes por isso, né? Porque tem as provas de boards, né? Que são as provas de títulos, todos eles têm esses preditores, muito né? Legal. De passado, então é muito legal. E eu acho assim, o fato de eu ter passado, eu realmente fiquei muito assim, eu não vou fazer, mas aí, graças a Deus, né? A gente tem uma rede de apoio que não permitiu, e aí eu mudei minha estratégia. Né? Não estudei do mesmo jeito, e aí foi por isso que eu comecei a estudar. Eu estudava 10 horas por dia, eu parei academia, parei de ir para as férias, parei tudo e eu ficava. Tanto que é uma coisa interessante, uma pergunta que me fizeram na entrevista foi, eu percebi que você falhou no Step 1, mas eu também percebi que você fez os steps muito próximos um do outro. O que você fez? E aí eu tive que explicar que foi a minha estratégia. Eu acho que eu ganhei meu diretor aí. Entendi. Porque a minha estratégia mudou. E aí, o que eu fiz? Eu transformei o meu fail no sucesso. Sim. Né? Porque o fail, ele não te define. Né? Então, só tem sucesso quem só não falha quem nunca tentou. Sim. Né? Então, eu usei isso ao meu favor. E aí é que a gente fala, né? As red flags que acontecem, a gente tenta transformá-las para o nosso favor. E foi o que eu fiz. Sim. Então, assim, quando eu fui aplicar, eu não recebia
convite, que é outro momento muito tenso para quem, né, tá tentando. E até o dia que eu consegui a minha entrevista. E eu fiz a minha entrevista, e realmente eu falo, né, eu sempre falo para os mentorados, a entrevista é um bate-papo, gente. Faça da entrevista, você está se vendendo da mesma forma, o programa também te quer. Então, você vai ter que fazer aquilo num bate-papo. Foi o que eu fiz. Sim. Eu sabia tudo sobre o programa. E eu sabia tudo importante, né? Mas eu também fui preparada para contar a minha história. E eu sempre contava as coisas que tinham me tocado, que é aquela diferença que faz na hora quando você está conversando, né? Eu não fiquei treinando, porque eu também não tive tempo. Eu recebi meu convite numa segunda-feira e fiz a entrevista na quarta, de manhã. Olha. Então, assim, foi muito rápido. E eu tive que dirigir para ir para o lugar, porque naquela época ainda era presencial. Sim. Fiz minha entrevista e aí esperar, né? Porque eu fiz a entrevista em dezembro, o match, e eu só tive uma entrevista. Que é o que eu falo também, gente. Às vezes tem gente que só recebe uma entrevista. Sim. É mais difícil? É. Sim, não, eu conheço um residente, um dos meus melhores amigos no programa. Ele é literalmente genial, assim. É uma das pessoas que mais sabe medicina. É um garoto, assim, doce, bom de se relacionar e que sabe muita medicina. Inclusive, hoje ele é Program Director também de um pequeno programa na Califórnia. Ele certamente ia sair da residência já se destacando e ele também só teve uma entrevista. O processo da Vivi, ele foi um processo atípico em alguns pontos, né? Então, só para você não ficar achando, às vezes, que o seu processo tem que ser dessa maneira. Mas também para você saber que as pessoas têm os seus caminhos e a variabilidade. O que importa é o resultado final. O que importa é a decisão, não desistência e o resultado final. Então, por exemplo, um dado atípico sobre a doutora Viviane, por exemplo, ela aplicou sem o Step 2CK, sem a nota do Step 2CK. Isso é possível de se fazer, mas como ela falou, diminui as suas chances de match, né? Então, se você aplica tardiamente, então só para vocês saberem, até uma data X em setembro, né? Os programas, por exemplo, você tem um determinado intervalo de tempo para você aplicar para vários programas. E quando o programa tem acesso àquelas aplicações, ele não sabe se você aplicou para o programa X primeiro do que ele. Ele vê todas as aplicações no mesmo dia. Só que após aquela data, se você aplicar tardiamente, ele vai ver que você aplicou tardiamente. Então ele vai ver o dia que você aplicou. E aí isso denota uma certa desorganização, né? Que você está fazendo as coisas às pressas, então isso desinteresse, que você não preparou a sua aplicação com antecedência, então isso não passa uma boa mensagem, tá? Então a gente recomenda que você esteja com toda a sua aplicação pronta, aplique para todos os programas até uma determinada data, antes dos programas terem acesso à sua aplicação, até porque os programas também eles baixam as aplicações, fazem um download das aplicações e se você aplica depois, ele pode vir a fazer outro download ou não, né? Então, todas essas nuances dificultaram para a Vivi também, né? Então, você pode aplicar sem o CFMG Certificate, mas não é aconselhável. Na verdade, o que acontece não é download. A gente tem o nosso dashboard e aí, quando a gente abre, tem o número de pessoas que aplicaram para o nosso programa. Então, assim, no dia 1 da aplicação, eu tenho lá, por exemplo, esse ano. No dia 1, eu tinha 672 aplicações. Sim. Aí no dia 2 tinha 690, então assim, mais gente aplicou. Você vê então quem você são. vê os números aumentando de aplicação e aí você sabe que mais pessoas estão aplicando fora da data. Olha. Né? E aí você decide se você vai ver ou não. Entendi. Quem que você quer fazer. Então, e é isso que é o que a gente pode ver. Então a gente não tem nem o trabalho de fazer download. Entendi. A gente só olha no nosso dashboard e já dá para ver se vai aumentando o número. Depois daquela data. Depois daquela data, a gente já sabe que pessoas para você ver. Então, a gente não tem acesso a esse tipo de informação de uma Program Director, né? Então, no meio do USMLE, o que a gente fala é isso. Não, o programa já fez o download, mas a gente não sabe que não é isso. Eles olham o número de aplicação subindo e aí vem aquela diferença e vem que, enfim, mais pessoas aplicaram. Outra coisa que ela disse é o pouco tempo de preparo para a entrevista, né? Mas ela deu uma dica importante, que é você pesquisar sobre o programa, né? Então essas são dicas muito importantes para a entrevista. É você, dominar a sua aplicação.
Então, tudo que está na sua aplicação, você tem que dominar. Se você botou um paper lá, pelo amor de Deus, você tem que saber. Às vezes é uma área, inclusive, de interesse do cara que está te entrevistando. Então, você tem que saber discorrer sobre o que está lá. Às vezes você não foi primeiro autor, se você não domina aquele conteúdo e aquele paper, é melhor não estar lá do que estar sem você dominar. Então, domine a sua aplicação e estude sobre o programa, para que você tenha perguntas pertinentes, para que você mostre o interesse genuíno sobre o programa. Então, quase todas as entrevistas vão perguntar which questions do you have for me, se você tem questões para mim, e você tem que ter, porque não ter, não, tá tudo bem, eu já estou satisfeito. Isso demonstra um desinteresse. E por outro lado, se as suas perguntas forem superficiais no final, né, que demonstra que você não conhece o programa, ou coisas que claramente estão no website do programa, coisas bobas, né, você não se torna atraente na sua entrevista. Então, quanto mais profundamente você conhecer o programa, você pergunta perguntas realmente genuínas, né, sobre o programa e demonstra que você conhece o programa. Isso é muito legal. Outra coisa que a Vivi comentou aqui interessante é que a entrevista é um bate-papo, né? O cara não quer fazer uma pegadinha para você, é muito mais para saber das suas soft skills, se você é gente boa, se você tem interesse, se você é bom de relacionamento, se você... como é que você se comunica. Por mais que o seu inglês não seja perfeito, não é questão disso. Então tem toda uma estratégia na RD Medicine de você se preparar para as perguntas mais frequentes, de você dominar a sua aplicação, dominar o programa e da gente fazer mock interviews, que é uma entrevista de simulação com os nossos mentorados. Agora imagine se você é um mentorado direto da doutora Viviane e fazer uma mock interview com uma Program Director, que está acostumada a entrevistar centenas de pessoas, né? Inclusive semana que vem começa a season de entrevistas, né? Eu já Fala estou em período. Já está, né? Já estou em período. Falando um pouquinho, né, do meu dia a dia, nesta época do ano, Sim. eu tô nas entrevistas, então eu tenho que fechar meu ambulatório, eu não posso, né, eu não tenho tempo para preceptorar, eu tenho que fechar, eu tenho que encaixar as entrevistas dentro do meu schedule também, porque eu tenho que fazer hospital, né? E segunda, quarta e sexta a gente faz duas sessões de entrevista, a gente faz de manhã e à tarde, e eu entrevisto cinco aplicantes por sessão. Sim. Né? Sou eu, a minha APD, né, Associate Program Director, eu tenho um faculty, eu tenho um residente entrevistando e eu tenho a minha Program Coordinator, que não é comum, tá, gente? A Program Coordinator não é comum de entrevistar, mas é um ponto, assim, que a gente sempre fala também. A Program Coordinator, se você não tratar bem ela, você tá fora. Olha que legal. Você tá fora. E eu lembro que, como eu era residente, a gente tirou vários residentes de não ranquear por terem tratado mal. Olha que legal. A Program Coordinator. Program Coordinator é um secretário do programa. É uma pessoa que exerce um papel crucial, muito importante, porque tudo relacionado aos residentes, de organização, escala, recrutamento, formatura, tudo passa pela Program Coordinator. Então, geralmente, a gente é entrevistado por médicos ou residentes, né? E dentre esses médicos, podem ser um simples attending, ou pode ser o chair, ou pode ser o program director, ou associate program director, como se fosse o vice program director. Às vezes tem mais de um APD, associate program director, associated program director, mas eu nunca vi uma program coordinator entrevistando. É muito interessante isso, porque no nosso programa, no programa onde eu fiz residência, o Program Coordinator, ele também tem uma opinião crucial na seleção dos residentes. Que mensagem isso passa? De que você tem que ser uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo, que trata todo mundo bem, que não se coloca em posição superior a ninguém, né? E é muito interessante a visão da Program Coordinator, que é a pessoa que vai ter uma vivência muito próxima com os residentes, né? E opina ali na seleção dos residentes. Fantástico. Você responde e-mail. Olha. Porque isso conta também, porque eles sempre estão mandando, né? Como você responde, se você tem delay, se você é organizado na sua resposta. Para responder, tudo muito isso conta. Então, assim, como a Program Coordinator tem, né, uma opinião forte, e a gente precisava de fazer uma dinâmica maior porque a gente está fazendo online. Sim. Ficou melhor porque aí eu poderia entrevistar mais e não deixava ninguém vazio, né? Sim. Então, para não deixar vazio, a gente escolhe as perguntas, né? A gente reúne sempre, quando termina o match,
né, da época do match, a gente se reúne, vê o que foi bom, vê o que não foi bom, a gente pega o feedback dos aplicantes e aí a gente vê quais perguntas estão funcionando, quais perguntas não estão funcionando e aí a gente faz isso e a gente separa, né, as perguntas dos residentes, as perguntas dos attendings e as perguntas, as minhas e a da Program Coordinator, que aí cada um vai para a área que ele vai estar, né, atendendo. E uma coisa que você falou, a questão de perguntar, gente, duas coisas que irritam profundamente não tenho nenhuma pergunta. Olha. Porque isso mostra um desinteresse total do programa. Interessante ouvir isso do seu lado. E a outra coisa é perguntar coisa que é assim, cara, você não leu o nosso website. Sim, que tava na cara lá. Que tava assim, na primeira página e Sim. ele pergunta assim, mas você faz um programa de 2 semanas? Sim. Cara, é o carro-chefe do meu programa e ele não sabe isso. Então, assim, isso mostra um desinteresse muito grande. Sim, você já meio que corta aquela pessoa, né? E não só acontece de perguntarem de escala, workload, salário, férias, aquelas perguntas indiscretas que você Essas perguntas eu nunca tive. Sim, o pessoal evita, né? Perguntar o pessoal evita isso, mas a nossa Program Coordinator, ela já passa todas essas informações, né? Porque essas informações, elas sempre têm nos papéis que a gente entrega antes da entrevista. Então, a gente sempre aconselha não perguntar sobre isso, né? A gente não, e também é livre, né? Tá na internet, você pode olhar quanto que você vai ganhar, perguntar. A carga horária, eles perguntam muito para os residentes. Isso um papo talvez para você falar com os residentes. Mesmo assim, cuidado, porque... para não parecer que não quer trabalhar, não quer trabalhar, porque os residentes, eles têm um papel crucial também em escolher. Bom, no meu programa, o Program Director, ele mandava e-mail para os residentes, para nós, né? Eu já terminei a residência, mas ele mandava um e-mail perguntando indicações. Isso é muito interessante, porque se eu fosse Program Director, eu também faria isso. Por quê? Você tem milhares de aplicações, né? Se você recebe indicações dos seus residentes, você já sabe quem é quem, né? Quais são as indicações que você vai valorizar e quais são as indicações que você não vai valorizar, né? A depender de quem está indicando, né? Mas os bons residentes, eles têm uma boa palavra ao indicar alguém, porque eles têm credibilidade no dia a dia, né? Porque o bom residente, ele mostra compromisso no dia a dia, né? Ele chega na hora, ele faz o que é devido, ele dá atenção aos pacientes, ele não deixa documento pendente, não deixa prontuário aberto, ele não, se tiver que sair mais tarde em prol do paciente, ele vai sair mais tarde. Então, o bom Program Director, ele é acessível aos residentes e ele conhece os seus residentes. Então, quando os residentes indicam, tem um peso enorme. E se eu fosse Program Director, eu faria a mesma coisa, porque eu já teria um filtro aí de milhares de aplicações, de saber mais aonde eu ia focar. Você faz isso também? Eu faço isso e faço um pouquinho mais. Quando a gente termina todas as nossas entrevistas, eu marco, tá marcado já para o dia, acho que 20 de janeiro, tem uma reunião com os residentes na terça-feira à tarde, que era a aula da Didactics dele, né? Sim. A gente fecha à tarde para ir olhar cada candidato juntos que foram entrevistados e aí a gente tem os comentários e aí os residentes é quem decidem para mim. Esse vai para o topo da lista, esse vai para metade da lista, ou esse vai para o fim da lista, ou esse não vai para a lista. Muito legal. Eu tinha um negócio quando eu ajudava a entrevistar no meu hospital de residência, né? Na Filadélfia, a gente tinha uma folha em que, dentre algumas informações que a gente tinha que preencher sobre cada entrevistado, tinha um sinal vermelho e um sinal verde. Tinha isso? Você tem também isso? Eu tenho. O sinal vermelho seria assim, pelo amor de Deus, não chame essa pessoa. E o sinal verde seria, cara, essa pessoa é muito nosso fit, né? Fit, ela cabe, né? Porque também tem isso na residência, né? Você... Às vezes é um aplicante outstanding, mas ele não é um bom fit para o seu programa. Exatamente. Você sente isso, você sente que ele é uma boa pessoa, é um bom aplicante, tem vários achievements, o currículo é forte, mas ele não vai vir para o seu programa, ele não quer vir para o seu programa, ele está entrevistando ele para cumprir papel e você sente isso, porque é um namoro entre o aplicante e a residência. A gente vai falar de match daqui a pouco, né? Então a gente tinha esse marco de falar assim, ó, esquece essa pessoa ou, cara, essa pessoa é um grande fit pra gente. Vamos olhar com cuidado aqui, porque essa pessoa, então você ou não preenchia essa parte, preenchia só o resto,
mas esse... por favor, coloque essa pessoa. Por favor, não coloque essa pessoa. Tinha na nossa ficha. Tem também? Eu escuto muito meus residentes. A gente teve um caso, acho que uns 4 anos atrás, os residentes falaram, essa pessoa não vai ser. Porque eu faço a pergunta para os residentes da seguinte forma. Você quer trabalhar com essa pessoa ou você prefere dar soap? É essa a pergunta que eu faço para eles. Olha, interessante. E aí, se eles viram para mim e falam assim, eu prefiro soap, tá fora. Não vai para a lista. E tinha um aplicante que os faculties, todo mundo que entrevistou deu notas altíssimas. Ela, se fosse só pelo score da entrevista, ela iria pro topo, essa pessoa. Mas os residentes não queriam. E aí ficou fora. Ficou fora. Porque eu escuto muito os residentes, porque eu acho assim, são eles que vão trabalhar com eles. Sim. Então, assim, e também a questão de transparência, né? Se eu faço essa reunião com eles e eles me falam, né? Sim, não, ou tá fora. E eles vão falar pra mim, tá fora. E aí depois eu coloco essa pessoa no topo da lista e essa pessoa dá match com a gente, quer dizer, né? Quebra a confiança. Em última instância, é sobre relacionamento interpessoal, né? Muitas coisas te levam até a entrevista, né? Vamos dizer, a publicação que você teve, a sua nota, a sua indicação, te levam até a entrevista. Mas o que te leva da entrevista para o auto-ranqueamento é é algo meio, às vezes, subjetivo, tem técnica também, mas é a sua comunicação, é o brilho no olho, é você mostrar que quer... Né? É claro que é multifatorial, né? A gente fala que é holístico, né? É multifatorial. É por isso que os estágios também são muito importantes. Porque quando você roda em um programa, né, eles te conhecem, eles viram como você trabalhou, né? Por isso que a gente orienta também os nossos alunos quando eles fazem os estágios para serem, assim, excelentes nos estágios, porque isso faz uma diferença também na hora de ranquear. Eu já tive, eu tenho residentes que a entrevista foi horrorosa, mas como tinha feito estágio e eu conhecia no dia a dia... Não, e eu falei pra ele, olha, se fosse só pela entrevista, você tava fora. Será que a pessoa ficou nervosa? Foi, porque assim, eu falei, ó, se fosse só pela entrevista, você não ia nem entrar na lista, mas eu te conheço, porque você tá aqui fazendo estágio e eu brinco, ele é meu residente, então assim, eu brinco com ele até hoje. E por conta disso, porque assim, não é só a entrevista, é tudo, a gente olha tudo, a gente olha a aplicação, porque assim, se você você foi chamado para entrevista, quer dizer que a sua aplicação foi satisfatória. Sim. Né? E a entrevista é a cereja do bolo. Né? A entrevista é o que vai fazer o diferencial para você. Interessante isso, né? Olha o que ela falou, se você foi chamado para entrevista é porque a sua aplicação foi satisfatória. Então é como se a entrevista ela meio que colocasse todo mundo no mesmo patamar. Né? É claro que uma coisa ou outra chama a atenção de um candidato, né? Dentro daquela especialidade, né? Que pega bem, que é bonito, né? Você, Family Medicine, por exemplo, que adora ver o comprometimento com a especialidade, mas se você chegou à entrevista, você está quase que igualado no mesmo patamar ali e você já é considerado, já tem a honra de ser considerado um possível futuro residente. Então é muito legal o convite para a entrevista por isso também, porque é um reconhecimento. E aí você meio que, todo mundo zerou ali e agora como é que a gente se comunica durante a entrevista? Muito interessante. Eu queria que a gente aproveitasse esse gancho agora que a gente está falando de entrevista e ranqueamento para falar como é que funciona o match, né? Vivi vai explicar isso, eu vou dar o meu ponto de vista também para que vocês entendam o match para a residência médica nos Estados Unidos. É um algoritmo super complexo que ganhou o prêmio Nobel, né? Então a gente não se propõe a explicar todos os detalhes, mas só para você entender, né, que é realmente um namoro entre o residente e o programa, que o programa quer pegar os melhores residentes e não quer ficar com vaga ociosa e o residente quer ir para o melhor local que ele considera. Às vezes você tem critérios, os seus critérios para considerar como você vai ranquear um programa. É porque você notou um relacionamento bom entre os residentes, um clima bom? É porque a carga horária daquele programa, o modo como aquele programa funciona te agradou? É por causa da cidade? É por causa da ênfase daquele programa ou da oportunidade de pesquisa que aquele programa tem, né? Então tudo isso te chama a atenção e você ranqueia os programas. Os programas também ranqueiam vocês. Então não é igual a prova de residência no Brasil que você passa para vários locais e às vezes deixa vaga ociosa. O match é para um único local.
Então, o algoritmo basicamente cruza a preferência do aplicante. Então, vamos lá, eu estou aplicando esse ano e eu tive 10 entrevistas, eu fiz as 10 entrevistas e eu tenho as minhas preferências. Então, eu vou construir a minha lista de preferência real e vou certificar essa lista. Quando eu certifico essa lista, eu estou assumindo um compromisso com todos aqueles programas ali. Se eu der match em um daqueles programas, eu sou obrigado a assumir a vaga. Não é brincadeira. Então, se você passou, você é médico nos Estados Unidos, está com o diploma validado, passou pelas entrevistas, você certificou, você está assumindo o compromisso de assumir aquela vaga, tá? E o programa entrevistou N pessoas, ele tem um número de vagas, e é importante que ele ranqueie os candidatos preferidos, né? Não só dentro do número de vaga, mas alto, né? Porque inevitavelmente acaba rodando. Acaba acontecendo da pessoa que o programa ranqueou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quinto, não ir para aquele programa e acabar indo para outro programa, porque o algoritmo sempre vai privilegiar o aplicante, né? E aí você... é importante que o programa tenha ranqueado você alto também, porque a partir do momento que esses primeiros aplicantes não vão para o programa, o algoritmo imediatamente desce e vai pegar você para o match naquele programa. Mas eu dei um overview aí, eu queria que a Vivi explicasse um pouquinho como é que funciona o match. Então, essa alocação de vagas, o que acontece, né? Você vai fazer, você está preparado, aplicou para os programas, né? Que é até a linguagem diferente, né? A gente fala aplicar para os programas. Você faz lá, você tenta para 100 programas. E aí você conseguiu 10, 15 entrevistas, conseguiu 10 entrevistas. A gente orienta a fazer todas as entrevistas. Faz a entrevista e aí depois você vai decidir qual que foi o programa que você gostou mais, qual o programa que se satisfez mais. A gente sempre orienta também, gente, quando você está fazendo entrevista, faz as coisas que são importantes para você. Né? O que é importante para você? Porque é o lugar para onde você vai trabalhar 3, 4, 5 anos, você vai trabalhar naquele lugar. Então você precisa colocar isso e na hora quando você está fazendo a sua lista, você escolhe lá quais são os programas que você vai colocar e você coloca em ordem, né, do que você quer mais para o que se você quer menos. E se tem um lugar que você não quer ir de jeito nenhum, nem se me pagar por $1 milhão, não ranqueia. Não ranqueia, porque dá o match no próximo ano. Se você der match, você tem que ir para esse lugar. Tem que ir para o lugar. Não tem como fugir. E se você foge, você tá fora do match, porque você vai ficar como quebra de contrato. Isso é uma outra importante também. Acabou. Porque se você der match num lugar e você não assumir, e aí você quebra o contrato. Então, né, que vai para aquelas partes que acaba não sendo mais elegível, né? Porque você quebrou um contrato. Mas muito raro de acontecer, ninguém faz isso. E aí você fez os seus programas, você faz a sua lista e da mesma forma o programa. Eu entrevisto uma média de 10 candidatos por vaga que eu tenho. Então eu tenho 8 vagas atualmente, estou esperando que eu consiga mais 2 esse ano. Acho que ano que vem eu consigo mais 2, mas eu tenho 8 esse ano. Então eu faço 100 entrevistas. Esse ano eu vou fazer 100 entrevistas. E aí eu vou ranquear. Preferencialmente, eu ranquearia os 100 candidatos. Os meus residentes tem ano que são um pouquinho mais exigentes, a gente ranqueia uns 90, mas eu tento ranquear 10 candidatos por vaga que eu tenho. Então, minha meta é sempre 80. Né? Sempre 80. Isso é uma média geral. Os programas normalmente fazem essa média, porque a gente sabe-se que tem menos risco de dar SOAP se você tiver 10 candidatos por vaga. E aí, por isso que tem, né, quem tem mais de 7 entrevistas, a chance de dar match é muito alta. Muito alta. Porque os programas colocam 10, né? Sim. Quando a Viviane fala sobre SOAP, dar SOAP, né, SOAP, é uma aplicação suplementar para quem não deu match. É a repescagem, né? O aplicante jamais quer ir para repescagem. A gente pode, em outro episódio, falar profundamente do SOAP, não vamos falar agora, mas o programa também não quer ficar com vaga ociosa, porque ele passa a imagem ali de que, poxa, as pessoas não querem vir para cá, né? Então, o programa tem muito cuidado ao ranquear candidatos, inclusive, voltando ao assunto que eu falei, se às vezes você está aplicando para um programa comunitário, você é um super pesquisador, aquele programa comunitário não vai cometer o erro de te ranquear alto,
porque você não vai ranquear aquele programa alto. Então ele vai gastar um ranqueamento alto com você e você não vai para lá. E a lista dele vai rodar cada vez mais. Né? Então tem toda uma nuance de candidatos compatíveis com os programas também. Né? E com as ênfases dos programas. Tem toda uma logística, né? Então, quando a gente está fazendo a lista, a gente pensa em tudo, né? Quais foram os candidatos que a gente quer mais. E aí o programa faz essa lista. E a gente também tem que certificar. Que é uma coisa muito interessante, que se a gente esquece de certificar, o programa vai automaticamente para o SOAP, se ele não certificar a lista dele. E já aconteceu. Não com o meu programa, graças a Deus. Mas a gente certifica e aí quando der, né, o match, é o que o Rafael falou. O programa ele vai para a lista do aplicante e ele olha, lugar 1 não tá aqui, então vai para o lugar 2, aí vai para sua lista 2, até você dar match. Sim. Se de todos os seus programas ele não deu, ele vai para o próximo candidato e vai fazendo isso até todo mundo dar match. E aí assim, você pode tentar várias especialidades diferentes, mas na hora de fazer a lista, é uma lista só. Porque você não tem como dar match em 2 especialidades diferentes. Por isso que a lista é uma só. Você pode aplicar para Internal Medicine e Family Medicine ao mesmo tempo, mas na hora quando você vai ranquear, você ranqueia tudo, é uma lista só. Então, o meu trabalho, né, neste período de recrutamento é de outubro a dezembro, então 3 vezes por semana, a cada 2 semanas, eu estou fazendo entrevista. E a janeiro eu tenho que fazer a minha lista, certificar a minha lista, e aí vem o Match Week, né? Que é na segunda-feira a gente sabe se a gente deu match. E aí, se deu match, a gente tá livre. Se não deu match, eu ainda tenho mais uma semana intensa de trabalho, que é horrorosa. Porque o Rafael falou, ninguém gosta do SOAP, nem o aplicante, nem o programa. E aí, sexta-feira a gente dá, comemora, e aí entra a nova turma, aí eu vou preparar. Eu vou falar um pouquinho como que eu sou de diretor e depois eu vou para outra parte. Então, assim, no março a junho, eu estou fazendo orientação para novos residentes e graduação para os meus residentes que estão saindo. Olha, interessante. Né, que eu tenho Lembrando que tudo nos Estados Unidos começa e termina no verão, em julho. Né? Então, de março, lembra que a Match Week que ela falou em março, então acabou o recrutamento, só que aí ela tem que, o programa em si tem que preparar a chegada dos novos residentes, né? Tem alguns treinamentos, tem questões burocráticas e tem que preparar a saída dos residentes anteriores. Né? Os novos residentes vão chegar e começar a residência em julho e os residentes anteriores vão sair em julho como attendings de prática independente, que inclusive responsabilidade também da Vivi do programa Sinal. Você pode ver paciente por conta própria nos Estados Unidos. Exatamente. Uma obrigação muito... Eu acho que é uma competência muito, muito difícil para mim. Meu primeiro ano como diretora foi muito assim, gente, se eu falar que essa pessoa não está competente, ela não vai poder formar. Né? Então, assim, por isso que é um cuidado que eu tenho, por isso que eu sou muito próxima dos meus residentes, por isso, porque eu tenho que dar, né, essa pessoa é capaz ou não. Sim, mas é interessante você pegar alguém cru no início, 3 anos antes, ver a pessoa crescer, essa é a né, minha paixão. O que é a interferência máxima que você e o programa tiveram na vida daquela pessoa e depois falar, voa passarinho, né? Essa é a minha paixão, assim. Por que eu sou diretora de programa? Porque eu amo ver isso. Sim. Eu amo ver os residentes chegando no dia 1º de julho, não sabendo fazer, né? Independente, gente, se é médico há 11 anos, porque eu tenho experiência com isso também, ou se é recém-formado da faculdade. Eles chegam perdidos e vê-los crescer, vê-los voarem, eu falo, né? Vê-los voarem, para mim, é assim, é o ápice da minha profissão, é vê-los crescerem e poder participar daquilo, sabe? Tipo, olhar e falar, quem te viu, quem te vê. Exato. E você acha que eu não falo isso para eles? Quem diria, né? Quem diria? Então, assim, eu tenho que preparar a graduação, eu gosto sempre, né, de fazer um discurso especial para cada um deles, e aí eu preparo isso, e quando começa julho, aí começa a residência de novo, e eu tenho a minha agenda ela é muito complicada, né? Porque eu tenho a parte administrativa, que é a parte de diretora de programa, mas eu também tenho a parte clínica, porque eu preciso ter a parte clínica. E eu também não abri mão de ser full scope, porque eu poderia.
Eu poderia escolher na medicina de família fazer só a parte de adulto, ou fazer só Sim. a parte de saúde da mulher, ou fazer só a parte de criança, mas eu quero e eu gosto de fazer tudo. Então eu Sim. poderia fazer só outpatient ou fazer só inpatient, mas eu gosto de fazer Sim. tudo, né? Antes da gente entrar na sua prática, porque exatamente agora a gente vai para a reta final desse episódio, eu queria falar alguns fun facts de ser attending nos Estados Unidos, né? Como a questão da comida. A gente vai chegar lá, mas eu queria amarrar, antes de entrar nessa prática diária, eu queria amarrar essa questão do match. Para os aplicantes desse ano, é o seguinte, a gente já deu um overview legal aqui, mas olha só, algumas dicas importantes. Quando você for ranquear os seus programas, mesmo que o programa que você mais quer seja um programa inacessível, seja Harvard, seja uma Ivy League, que você acha que nunca vai dar match lá, se você entrevistou lá e quer, ranqueie ele no topo. Por quê? Isso não vai diminuir as suas chances de match em outros programas. Porque o algoritmo, como a Vivi falou, ele olha para a lista do aplicante primeiro. Então, ele vai olhar assim, deixa eu ver aqui quem é o primeiro lugar que o Rafael quer ir. Rafael quer ir para o hospital A. Deixa eu olhar na lista do hospital A para ver se o Rafael está lá dentro do número de vagas deles. Isso acontece em milésimos de segundos, tá, gente? Só querendo lentificar. O Rafael está dentro do número de vagas deles. Acabou, deu match. Rafael não está dentro do número de vaga deles. Só que, será que o Rafael está ranqueado alto? Ele botou o hospital A. Estou olhando a lista do hospital A. Será que o Rafael está ranqueado alto? Porque dentro desse número de vagas do hospital A, pode acontecer do hospital A ter ranqueado aplicantes que quiseram ir, na verdade, para outro local. Então, ele não preencheu as vagas dele com quem ele queria inicialmente. Então, o Rafael está ranqueado alto, ele sobe e dá match no hospital A, porque o Rafael quer o hospital A como primeira opção. Agora, se já completou as vagas do hospital A, o algoritmo olha para o segundo lugar na minha lista. Né? Quem o Rafael quer em segundo lugar? O hospital B. Vamos lá na lista do hospital B. Rafael está ranqueado entre o número de vagas? Tá, match. Rafael está ranqueado alto e rodou ali? Match. Não, já preencheu o número de vagas? Vamos olhar quem é o terceiro e por aí vai até o último da sua lista. Então, se o último da sua lista, o último local da sua lista, que é o hospital Z, ele tiver te ranqueado e você não tiver dado match em nenhum hospital anterior, você vai dar match naquele hospital Z. Entendeu? Então, por isso é importante você seguir, de fato, na sua lista de preferência, o seu interesse real pela instituição, a despeito de ser um match icônico e, a princípio, impossível. Não existe match impossível, mas a despeito de ser na sua cabeça, você pode ranquear o programa em primeiro lugar. Bom, agora vamos mudar para a rotina da Vivi, né? Existem muitas diferenças entre ser um médico nos Estados Unidos e no Brasil. Uma das coisas que mais me encanta é você trabalhar num hospital só e você fazer assistência, ensino e pesquisa num hospital só. E é muito interessante porque muitos médicos, talvez a maioria nos Estados Unidos, eles têm uma rotina diversa, de semana a semana. Então, o médico nos Estados Unidos ele pode estar uma semana fazendo só procedimento, na outra semana está só com trabalho administrativo, gestão, parte acadêmica. Na outra semana ele pode estar mais dedicado à pesquisa, se ele for um pesquisador. Na outra semana ele pode estar como inpatient, ou uma semana como outpatient, vendo no consultório, ou outra como inpatient, vendo pacientes internados. Então eu queria que a Vivi contasse um pouquinho como é que é a rotina dela. Isso é muito interessante, porque balança o seu mês em termos de trabalho, porque tem uma semana que é mais puxada do que outra, e também torna a rotina dinâmica, porque você não fica enjoado de estar sempre fazendo a mesma coisa toda semana. Eu trabalho outpatient e inpatient, e eu vejo pacientes no meu consultório, e o meu consultório é na mesma rua do meu hospital. E eu somente atravesso a rua e eu já estou no hospital. Né? Então, eu vejo meus pacientes, eu tenho uma tarde que eu vejo os meus pacientes próprios, e aí eu vejo meus pacientes sozinha, né? Ou às vezes eu tenho estudante de medicina comigo, e nas outras 4 sessões eu tenho com os residentes, que eu sou preceptora, né? Então eu tenho sempre, o máximo de residente que eu posso ter são 4. Isso é uma coisa que é legal também, porque eu não pode ter mais de 4 residentes
por attending. Interessante. E então o máximo que eu vou ter vão ser 4. Tem os Med Students juntos também? Tem Med Students juntos. E aí eu supervisiono os residentes, né? Então eles atendem. E aqui que é a diferença do Brasil e Estados Unidos, né? O attending, ele é responsável por todos os atendimentos. Porque o residente, eu tenho que assinar a nota de o prontuário de todos os residentes. Sim. Então, assim, dá uma média de 20, 24 pacientes por sessão que a gente faz, porque cada ano, né, porque depende de qual ano que eu tô vendo, Sim. né, é primeiro, segundo e terceiro ano, então eles têm que discutir todos os casos comigo, porque depois eu tenho que ler todos os prontuários, porque é eu que assino. Né, o que vale é a minha assinatura. Sim. Coisa que não acontecia na residência aqui, né? Aqui eu via os pacientes, eu discutia com a attending quando eu tinha dúvida, a attending nunca entrava no consultório. Meu Deus. Se eu estou vendo o paciente de primeiro ano, os 6 primeiros meses, eu tenho que entrar em todos os pacientes que eles estão vendo, nos primeiros 6 meses. Aí depois de 6 meses de residência é o que a gente chama, né, de billing level 4, que é o sistema de billing que nem precisa conversar agora, que é muito complicado. E depois, segundo e terceiro ano, a gente vai diminuindo um pouquinho. Os terceiro anos a gente dá um pouco mais de liberdade, mas no fim da sessão ele tem que me contar todos os casos, para eu poder falar, não, beleza, você fez certo, você não fez certo, você esqueceu de fazer isso, né? Porque a gente tem que discutir todos os casos. Olha que interessante o que ela está dizendo. Quando você faz uma note, você viu o paciente, você faz uma note, necessariamente pelo sistema você tem que enviar aquela note para o seu attending. E ele tem uma box lá onde ele vê todas as evoluções de residentes ou admissões de pacientes dele, que estejam sob a responsabilidade dele, e ele dá o check lá. E aí, obviamente, ele faz uma note muito mais resumida, direto ao ponto, geralmente o attending faz ali, e ele dá a assinatura. Então, aquela assinatura é a responsabilidade dele sobre aquele paciente, sobre o trabalho daquele residente. Então, isso é muito interessante na formação médica nos Estados Unidos. Inclusive, isso é muito homogêneo pelos Estados Unidos inteiro, né? Você pode ver programas mais famosos, mas os programas que você também não conhece, tem uma organização educacional primorosa, né, e uma responsabilidade com a formação dos residentes muito importante. Inclusive, o ACDME, ele pega firme com isso daí, né? Então, você não faz as coisas de forma independente. É claro que o attending sabe, conforme ele pode dando corda ali para os residentes, né? Conforme ele vai avançando na residência, porque também você tem que aprender a fazer as coisas sozinho. Mas o attending sabe com quem ele pode confiar e tudo mais, mas sempre no final das contas, em última instância, você pode estar no último dia de residência, do PGY3, quando ele assinar a nota, a responsabilidade é do attending. Exatamente, que é a grande diferença aqui das residências, né? A gente tem o acompanhamento do residente durante toda a residência. E aí eu acho que é um ponto legal para quem é estrangeiro. O que eu acho legal da residência é isso, porque você está sempre aprendendo. Sim. Né? Mesmo no último dia que você acontece, você está sempre aprendendo, você está sempre podendo discutir com o seu attending, né? E aí quando eu estou na parte só de outpatient, eu tenho essas preceptorias. Uma semana por mês eu faço hospital. E quando eu estou no hospital, aí a minha jornada é um pouquinho mais longa, porque quando eu estou na clínica é 8 a 5. Sim. Então, 8 a 5, segunda a sexta, eu não faço plantão. Então, é de segunda a sexta, eu não faço mais plantão. E quando é hospital, eu fico de 6h30 a, teoricamente, 5h30 da tarde. Mas eu posso sair mais cedo. Nos primeiros meses, de julho a outubro, que são os meses que eu gosto menos, porque eu tenho que acabar saindo mais tarde. Residentes inexperientes, então eu acabo ficando mais. E eu gosto de ficar, porque eles sempre falam que eles ficam mais tranquilos, porque eu tento... O trabalho do inpatient é muito pesado, né? Porque a gente tem a sua semana mais pesada do mês. Pesada. E não só para mim, tanto para os residentes também, porque é uma carga horária de quase 12 horas por dia. Sim. Né? É a carga horária onde eles quase sempre chegam nas 80 horas semanais. Sim. Quando está fazendo inpatient, porque não tem como você chegar no hospital
às 8 da manhã, você tem que chegar às 6, né? E tem que sair, você vai sair somente às 5h30 na hora do check-out. Sim. Porque você não pode sair antes. Então, para o residente é uma semana muito pesada, mas para mim também, porque eu acabo ficando. E no meu programa, eu tenho um inpatient conjunto. Então, eu tenho pacientes adultos, eu tenho pacientes crianças, eu tenho neonatos, eu tenho bebês e tenho pacientes em trabalho de parto também. Sim. E pós-parto. Então, assim, eu rodo o hospital inteiro. Então, assim, o meu badge eu tenho acesso a qualquer porta do hospital. Sim. Abre por quê? Porque eu tenho que estar na emergência para admitir paciente, eu tenho que estar na enfermaria, eu tenho que estar na nursery. Então, assim, eu tenho que ir para todos os lugares. Você acha que as semanas mais tranquilas compensam essa? Meio que a rotina compensa no mês? Compensa. Porque é um momento que a gente tem, como a gente tem um número menor de pacientes, a gente tem um momento maior de discussão, Legal. né? Por causa dos rounds, a gente, né, às vezes a gente faz bedside, a gente vai no leito do paciente, discute o paciente ali, às vezes a gente só faz, né, ao redor da mesa, o table round, e aí é o momento que a gente tem para fazer discussões. Então, assim, eu gosto mais tem vezes que é meio pesado, né? Porque assim, é hospital, gente, não tem como, né? Mas é interessante essa variabilidade de rotina, né? E a gente tem o acesso ao hospital, assim, né? De tudo, porque o hospital tem a cafeteria dele, tem uma academia no hospital que eu nunca fui. Nunca fui. Os meus residentes eles têm dentro do quarto deles lá um elliptical, né? Que é para eles poderem, quando eles estão à noite de plantão, eles têm o quarto deles. A gente tem o nosso office de discussão, né, onde a gente os residentes fazem as notas, que onde fica a maior parte do tempo. E tal. Né? Eu, como attending, eu tenho uma facilidade maior, porque eu não preciso ficar, né, fazendo notas, eu só assino, né? Então eu só leio e assino. E aí, às vezes, eu fico assistindo televisão, porque às vezes eu tô lá, né? Janeiro a junho é a melhor época do ano, porque os residentes já estão mais instruídos, os terceiro anos já estão prontos para... Porque mesmo o PGY1, ele já é quase um senior resident, então nessa fase é muito bom. Nessa fase e os PGY3 já são quase attendings, então muito bom. Então eles já são, né? Eles já estão... E eu gosto muito deles, de dar autonomia para eles, mas eu tô lá. Se precisarem de mim, eu tô lá assistindo. Já que você falou da... Conta. Você tava falando de fun fact. Na época que teve aquele julgamento do Johnny Depp, eu assisti todo, porque eu tava na semana de hospital e eu ficava só assistindo, e os residentes lá. E eu brinco muito com eles, porque assim... Às vezes eu tô assistindo um episódio e falo, no próximo episódio a gente vai fazer o rounds. É só pra poder quebrar esse clima pesado mesmo. Mas é uma vantagem que você tem. Como attending, você tem uma liberdade. Né? E o respeito, o ar de respeito que você carrega no hospital com os outros funcionários do hospital e com os residentes. Essa é uma história interessante, porque meu marido é case manager do hospital. Né? Então, assim, o meu marido, ele tem... Basicamente, desculpa te interromper, case manager é um profissional que é muito importante, existe dentro dos hospitais americanos, porque a rotatividade dentro de um hospital americano, você não tem noção, é muito diferente do Brasil. O turnover é gigantesco em termos de admissão e alta. Porque esse case manager, ele não quer deixar o paciente internado mais tempo do que o necessário, porque se o paciente está estável para fazer as coisas outpatient, tudo funciona nos Estados Unidos. Então, você não fica com um paciente internado esperando uma ressonância. Isso não existe. Se aquilo não vai mudar a conduta no momento, o paciente está estável, vai para casa e vai fazer ressonância em casa. Exatamente. É outpatient. Aí você evita a glosa do plano. Né? Então, o case manager, ele é um cara do hospital para aumentar a lucratividade do hospital e fazer com que aquelas admissões sejam pagas pelos insurances. Então, é muito interessante esse profissional. Ele é muito ativo no dia a dia, ele quer meio que... e aí, por que esse paciente está internado ainda? Por que você não deu alta para esse paciente? Dia que esse paciente a gente quer explicar, não, é porque o potássio não está muito bom ainda, o sódio. Tá bom, beleza e tal. Então, por que esse paciente está contido ainda? Não dá para você tirar aí os restraint? Porque como é que o paciente vai para o SNF? Tem várias coisas de um hospital americano que a gente vai te falar no próximo episódio. Mas, basicamente, eu fiz uma introdução aí do que é o case manager, porque o marido dela é case manager. Então... Exato. E assim, eu admito e ele quer mandar embora, né? Do hospital. Pra resumir a história é isso. Eu admito que já tiveram embates assim?
Já tivemos, porque é o trabalho dele, Sim. né? Ele tem... Querido, eu vou manter esse paciente aqui, ele precisa ficar no hospital. Manda esse paciente embora. Você falou a questão do respeito... Eles sabem que quando eles morrem de medo de mim, porque meu marido ele é muito querido e eu sou muito, né, bossy. Mais formal. Vamos colocar real, eu sou muito Legal. bossy. E os case managers sempre falam, com a doutora Sachs, a gente não pode brincar, porque eu prezo muito, né, a minha expectativa para os residentes é muito alta, né, eu cobro muito deles. E os case managers todos sabem que se o paciente está lá é porque realmente precisa, né? Então a gente acaba tendo umas brincadeiras e o meu marido acaba ainda meio que forçando ainda mais essa figura minha de ser mais, né, durona, tudo porque eles falam assim, nossa, a sua esposa ela tá muito difícil de lidar. Ele fala assim, eu que não sei dentro de casa, né? Então assim, a gente acaba tendo isso e com os outros. Com os staffs, eles já me conhecem, Sim. né? Como agora eu já tenho 8 anos que eu tô neste hospital, as enfermeiras já... Que legal, né? Você trabalhar 8 anos no mesmo hospital, no dia a mesmo dia, hospital, e você então, conhecer assim, todo mundo. já. E você entrar pelas portas e se sentir em casa, né? Isso, a gente já, né? As enfermeiras me chamam, né? Já me conhecem. Sim, muito legal. É muito, essa parte é muito legal. Diferente né? do Brasil, você migra de um hospital para o outro, né? 20% dos médicos brasileiros, apenas 20% trabalham em apenas um local, né? 80% trabalham em 2 locais ou mais. Então você acaba migrando de um hospital para outro e você não cria uma identidade no local, um apego, aquela coisa de você conhecer todo mundo. Isso faz diferença para você a longo prazo, de você não tem um ninho, né? Você tá de galho em galho, literalmente, né? Você não é parte de nenhuma instituição. Você é PJ e aquela instituição ela te dá um pé na bunda a hora que quer. Não existe uma história com você, né? Então você trabalhar num local só, cuidar de residentes, educar, ter uma semana um pouco mais puxada assistindo inpatient, outra de consultório, outra de gestão, é muito legal, assim, torna a vida muito mais dinâmica. E, poxa, você entrar no hospital e se sentir em casa, não, aqui é onde eu trabalho, sabe? Agora, falar nisso, como tem sido propostas de trabalho, Vivi? Porque, como a Vivi é Program Director, né? A gente recebe proposta de trabalho todo dia, a gente está falando sobre isso, né? Desde o meu 3º ano de residência, eu recebo ligação, SMS, e-mail de proposta de trabalho literalmente todos os dias. Porque o médico nos Estados Unidos é peça rara, né? Ele realmente há uma carência muito grande. Existem os recrutadores, que são os caçadores de cabeça de médico, né? Dr. Hunters, ou Head Hunters, e que eles ganham muito dinheiro fazendo alguém assinar com algum hospital, né? Então é natural, as pessoas veem no sistema, sabem que a Vivi é Program Director. Eu fiquei sabendo que agora os recrutadores chegam para ela para oferecer vaga de chair de departamento. Como é que é isso? Foi um que eu também recebo todos os dias, né? Mensagens, telefones. E agora os e-mails mudaram, porque agora os e-mails que eu ando recebendo, assim, vaga de chair, e você é a pessoa que a gente está procurando. Você já pensou em fazer ou não? Você gosta do lugar que você eu gosto muito de ser diretora de programa. Sim. Eu gosto muito de estar ali com os residentes. Para ser chair, eu vou ter que ser um pouquinho mais política, né? Sim. Ter que lidar com mais gente. Eu acho que eu ainda não estou preparada para isso. Entendi. Né? Vai ser um futuro? Provavelmente. Provavelmente sim. O meu chair, eu sei que ele tá me treinando para isso, né? Que é uma outra coisa legal do trabalho nos Estados Unidos, é que a gente acaba criando mentores dentro do teu trabalho. Sim. Né? Porque você trabalha num lugar só. Sim. Né? E eu mentoro a minha Associate PD, o meu chair me mentora. Então, assim, a gente sempre acaba criando esse sistema também. Sim. Porque a gente está no mesmo local. E eu... Provavelmente no futuro, mas por enquanto eu quero continuar sendo... Eu gosto muito do que eu faço, eu amo ser diretora. Legal. E eu tenho, por enquanto, tem dado muito certo. Os meus residentes, todo ano, eles falam, não, você tem que ficar mais 3 anos. Tem tudo a ver com você. Você olha pra você, o seu jeito, assim, é aquela... Você pode ser meio general às vezes com os residentes, mas ao mesmo tempo mãezona, né? As duas coisas. Eu sempre falo com eles, eles me chamam de Mama Sachs, né? Porque eu sou daquelas que... Mãe mesmo. E eles até criaram porque assim, a medicina de família, ela roda em todos os outros programas de residência, né? Então, os residentes, quando ele tá na pediatria, por exemplo, os programas da pediatria sempre ficam querendo levar meus residentes. Sim. Sempre querendo. E aí, um dia, uma das minhas
das minhas residentes, a pediatra queria levá-la para ela e ela falou assim, não, a doutora Sachs vai lutar de mão com você se você tentar me tirar daqui. Aí o chefe da pediatria ouviu isso e contou para a diretora do programa dele, falando isso, aí ela falou assim, mas você acha que eu não faria isso por você? Eu falei, você não, é só a doutora Sachs que faz. Eu falei, ai, meu Deus. Então, assim, porque eu tenho esse convívio muito grande com os residentes, Sim. sabe? E eu gosto muito disso. Então, eu não quero, por enquanto, eu não quero fazer outra coisa. Faz sentido. Né? Para finalizar, vamos falar rapidamente de 3 pontos. Um, que é como é que é você ter 6 semanas de férias por ano, né? Que eu acho isso maravilhoso, mas eu recebo várias ofertas com 8 semanas de férias por ano. Então você pode trabalhar numa única instituição e ter 2 meses de férias por ano nos Estados Unidos, isso é muito legal. Então fala sobre isso primeiro. Então, o meu esquema são 6 semanas de férias que eu posso tirar, né? Eu posso tirar durante o ano todo, né? Fracionado. E por eu trabalhar fim de semana, todo fim de semana que eu trabalho, eu ganho mais 2 dias de férias. Então, eu tenho 6 semanas, mais... são 52 semanas, mais 26 fins de semana, né? Então, eu tenho mais 26. Então, no total, eu tenho 59 dias úteis de Quase férias. 2 meses, então, né? São 59 dias úteis. Úteis, nossa. São dias úteis, dá quase Por isso que eu vejo que a Vivi está sempre no Brasil. Ela não é Program Director nos Estados Unidos, o que ela está fazendo no Brasil? Toda hora eu vejo que ela está no Brasil. Ou estou viajando. Então, ou está viajando para outro canto. Então, beleza, isso está explicado. Outra coisa é que ela falou assim, Rafael, você não tem noção. O restaurante do hospital é maravilhoso, tem até sushi. Eu não preciso mais comprar coisa para casa, porque eu pego as comidas do hospital e levo para casa. São maravilhosas, eu tenho comidas do hospital em casa, tenho essa liberdade e tudo mais. Então como é que é isso, de você não comprar mais comida para casa porque você leva do hospital? Uai, porque assim, os médicos do meu hospital não pagam. Todos eles, os médicos, os residentes. Isso é normal, os médicos e os residentes pegarem comida para levar para casa? Isso é do meu hospital. Então, assim, os médicos, os residentes, eles têm um budget, né, de comida. E qualquer hospital que eles trabalham, cada hospital dá eles o budget. Mas os médicos, porque como eu sou faculty do hospital, a gente tem o Physician Lounge, que tem a comida pra gente a hora que a gente quer, a hora do dia. Tem café, tem máquina de expresso, aquelas máquinas super fancy, e tem bebida à vontade, né, água com gás, vários tipos. E comida. Tem um café da manhã. É ali que vocês almoçam? Você vai pro Attending Lounge e almoça ali. Eu não E de noite, ou de tarde você tá indo pra casa, quer levar uma comida, você passa ali e pega. Ou eu vou na cafeteria, que é onde eu vou mais, porque como eu tô sempre cafeteria, com as residentes, a gente chama nos Estados Unidos de cafeteria, que é um restaurante, isso, na verdade. É um restaurante. Não é uma cafeteria em si. Sim, é verdade. Seria a lanchonete do hospital, né? E a lanchonete do meu hospital, cada dia da semana, ela tem um restaurante visitante. Então tem dia que é pizza, tem dia que é chicken filé, tem dia que um barbecue, tem dia que é comida mexicana. Bom. E tem mais um que eu tô esquecendo, claro que eu esqueci um. E cada dia da semana é um. Sim. E tem o sushi, tem as saladas e tem o breakfast. Então eu tomo café da manhã no hospital. Quando eu tô no inpatient, é café da manhã no hospital. Eu almoço no hospital e na hora de ir embora pra casa eu passo na cafeteria e levo comida. Gente, eu sou viciada numa água com gás. E eu não compro, porque eu vou pro hospital, eu levo, e não é só eu e meu marido, né? Porque como meu marido tem o mesmo sobrenome que eu, e todo mundo já conhece, então a gente não paga. Então eu levo comida pro hospital, porque eu não vou chegar em casa, eu não vou chegar em casa e cozinhar. É, lógico. Né? Eu tô cansada. Sim. E aí, o que eu faço? É bem prático. Passo na cafeteria, pego, então realmente eu não gasto quase nada com comida. Que legal. Porque eu posso pegar no hospital à vontade. Sim. E depois, e é uma comida boa, é uma comida balanceada. Tem sushi mesmo, né? Tem sushi toda semana. Uau, isso é muito bom. É bem gostoso. Legal. Porque é de um restaurante que vai e faz o sushi lá na hora pra gente. Não, ele vai todo dia. O sushi é todo dia. Legal. Bom, e para finalizar, então, eu queria que você contasse a experiência de ganhar em dólar. Imagina, você ganhar $300 mil por ano. Vamos dizer que você ganha $300 mil por ano, que é o salário médio, se você colocar todas as especialidades juntas, né? Claro que é heterogêneo, né? Tem especialidades que tem uma média de $250 mil ano, tem especialidades que tem uma média de $700 mil ano. Mas
se você botar uma média, em geral, são $350 mil ano, se você colocar todas as especialidades juntos, né? Então imagina você ganhar $350 mil ano, o que, tirando imposto, eu já fiz essa conta, vai dar 1,3 milhões de reais por ano para trabalhar num só local, e aí as suas condições de trabalho você vai definir com o seu empregador, né? Então você pode empreender e ter clínica nos Estados Unidos, mas a maioria dos médicos prefere trabalhar num local, você não tem o estresse de empreender, né? E você ganha muito bem e você acerta ali o seu contrato e o que é exigido de você. Mas, para finalizar, como é que é ganhar $300 mil por ano e viajar ao Brasil para gastar em reais? Acho que essa é a melhor sensação, né? Porque antigamente, quando a gente, né, quando eu não trabalhava lá, a gente tinha que olhar preço, Sim. né? Tudo a gente tinha que, né, tá fazendo a conta no lápis, porque eu não, né, eu estou crescendo na medicina, né? Então, eu não vim de uma família muito abastada, então, assim, tudo era contado. Sim. E agora a gente entra, assim, eu não olho preço mais. E a melhor coisa que tem é converter, né? Sim. Todo mundo fala que quem converte não se diverte. Mas aí é o contrário, no Brasil é o contrário. No meu caso é muito bom converter. E você vê a mensagem no celular a cada compra, né? Você comprou um negócio, sei lá, que foi R$500, aí você vê lá menos de $100. Exato. Né? Vai direto na mensagem, sim, né? E eu sempre brinco. Por exemplo, a gente vai no salão ou fazer unha aí. Nossa, e que baratinho. Eu sempre brinco aí. Essa semana mesmo, quando eu fui fazer, fiz eu e minha mãe, pagamos a quantia em real e aí veio no meu relógio $20. Eu falei, quando que eu ia pagar $20 para fazer pé e mão de 2 pessoas nos Estados Unidos? Meu Deus, tá barato isso aí. Tá muito barato. Então, assim, essa parte de vir para cá, e não só vir para cá, é para vários países do mundo, onde poder você de compra viaja, do dólar é porque incrível, o poder né? de compra do É dólar incrível, é muito grande. Sim. Então, assim, quando a gente viaja e não precisar converter, sim, pra mim é a melhor coisa que tem, né? Sim. Então é uma sensação muito boa. Não, muito legal. Não, eu gosto de... Se você conseguir... É até difícil a gente colocar em paralelo, né? Imagina um médico de família no Brasil e compara com a Viviane, uma médica de família nos Estados Unidos. Porque é isso que está acontecendo, né? É essa exata comparação. Só que o médico nos Estados Unidos, ele mora numa casa de 4, 5 quartos, uma casa confortável, ele compra a sua casa num subúrbio americano arborizado. Viviane anda de Volvo, que eu sei o carro dela, mas poderia andar com um carro mais fancy se ela quisesse, né? Isso é o normal para uma simples médica de família nos Estados Unidos. Viviane é excelente médica, é Program Director. Na verdade, Program Director acaba ganhando menos, né? Porque se compromete com outras coisas que você, ao fazer procedimento, você ganharia mais por procedimento. Ao ver mais paciente, você ganha mais, porque nos Estados Unidos você recebe proporcionalmente por tudo que você produz no hospital, né? Os meus residentes saem ganhando mais que eu. Sim. Agora você vê um médico de família no Brasil que está, às vezes, numa unidade básica de saúde, não tem o lounge de attendance. O cara tem uma cozinhazinha com café mal passado para ele, mal tem onde sentar para descansar fora do consultório. Às vezes tem um desrespeito, uma violência contra médico, que é frequente no Brasil. Só que eu não estou falando de uma pessoa na Lua e uma pessoa na Terra. Estou falando de uma pessoa que é médica de família nos Estados Unidos, uma pessoa que é médica de família no Brasil. Então você tem que escolher o que você merece. E você tem que decidir o que você aceita e o que você não aceita para sua vida. Tem coisas que são inaceitáveis e que o brasileiro já acha que é aceitável, que é normal, né? Você entrar num lugar todo esculhambado, capengado, mal pintado para você atender, sem recurso, enquanto você tem um lounge onde você pode comer sushi, onde você pode descansar, você tem o seu office, onde você tem seu computador, fazer seus planejamentos, né? Você é respeitado, sabe? Então, a diferença, o que está entre essas duas vidas é a validação do seu diploma nos Estados Unidos, né? Não é um processo fácil. Olha o que você está conquistando para sempre. É literalmente
ir para outro patamar, construir um legado, mudar a história da sua família, né? Então, com isso eu quero encerrar esse podcast de hoje. A gente tem assunto para falar um dia inteiro, mas não dá, né? Inclusive sobre a realidade de um hospital americano, sobre a rotina, sobre performance de residente. Então tem muita coisa para a gente falar nos próximos episódios aí, mas acho que foi de grande valia, a gente conseguiu contribuir muito aí com quem está assistindo, com certeza. Te inspirar, porque esse é um dos papéis da RD Medicine, inspirar você a perceber que é normal você ser médico nos Estados Unidos. Você tem que passar nas provas, você tem que validar o seu diploma e os caminhos vão se abrindo, você vai conhecendo pessoas nesse caminho, você conhece pessoas no estágio que você faz e a coisa vai acontecendo para você, cada um tem sua história. Agora, eu nunca vi alguém com diploma validado nos Estados Unidos não achar o seu espaço. Às vezes não é de primeira, às vezes não é do jeito que você queria ou no lugar exato que você queria, mas se você for resiliente, você vai achar o seu espaço nos Estados Unidos, vai construir a sua história, vai construir a sua carreira e você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. Vivi, muito obrigado pela sua presença aqui, para mim uma grande honra. Queria dar uma fala final, uma final speech aí para você. Bom, eu acho assim, o processo é difícil, mas ele vale muito a pena. Então, não deixe de validar seu diploma, porque assim, depois que você tiver o seu ECFMG Certificate, o céu é o limite. Então assim, o processo ele é longo, mas ele vale muito a pena. Cada sacrifício que você faz no início, ele vai ser recompensado. Né? Vocês ouviram um pouquinho aqui o que eu falei, o que eu tive que abrir mão, mas olha onde que a gente está agora. Então assim, vale a pena e vale muito a pena. E é um processo muito rico, porque você aprende muito com esse processo. Então assim, não deixe de validar o seu diploma e a gente está aqui para isso, né, Rafael? Com certeza. A gente está aqui, eu quero ver vocês no time do match. Com então, certeza. Assim, vamos para cima. Rumo ao match, né? Com certeza, rumo ao match. Esse é o nosso objetivo, né? Te ajudar e tornar o processo mais simples e mais fácil para você. Não é que seja fácil, tornar ele mais fácil, pavimentar o caminho para você. É isso que a RD Medicine já fez. Não deixe de visitar o nosso site, www.rdmedicine.com. Também não deixe de seguir o Instagram da RD Medicine, @grupo_RD Medicine, né? E seguir também o meu Instagram pessoal, @dr.duarterafael, e o seu Instagram, Vivi? Vivi Sachs. Vivi Sachs, @Vivi Sachs. É isso aí, vemos você na próxima.